Olá, amigos e amigas aqui do canal. Sou o professor Edgar Esmanioto, filósofo, e hoje vamos falar de ficção científica. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha coleção da Isaac Asimov Magazine de ficção científica brasileira, que foi publicada no Brasil ali nos anos 90, no início dos anos 90. Ao todo são 25 volumes publicados aqui no Brasil dessa revista de ficção científica que marcou a história da ficção científica no Brasil e também da ficção científica brasileira. Este é um primeiro vídeo que vocês nem estão me vendo, vocês vão ver só minhas mãos e a minha coleção de revista. Na verdade, este é o primeiro de uma série de vídeos. Uma série de vídeos onde eu pretendo apresentar diversas publicações periódicas de ficção científica que que teve aqui no Brasil. Tanto revistas como a Isaac Asimov Magazine, que foi a mais profissional de todas, né, até revistas semi-profissionais e fanzines. Nós vamos começar pela Isaac Asimov Magazine. E a ideia é o seguinte: a ideia sempre é ter um vídeo onde eu faço uma exposição da coleção ou de alguns números dos fanzines ou das revistas que eu tenho, e depois, como complemento, né, que na verdade acaba sendo a parte mais importante, uma live com pessoas ou que participaram da edição ou que participaram como escritores ou editores ou escritores que tiveram obras publicadas ou outros colaboradores destas publicações, ou no caso, por exemplo, de revistas muito mais antigas, né, de especialistas, pesquisadores que pesquisam especificamente essas publicações. Esses vídeos e essas lives vão ser publicadas aqui no canal, vão ser feitas aqui no canal, principalmente nesse mês de dezembro agora, final de 2025, nos meses de janeiro e fevereiro, início de 2026. E a minha ideia é, nesses 3 meses, a gente ter uma série de vídeos e lives, né, mostrando toda essa história da ficção científica brasileira nos periódicos que foram publicados aqui no Brasil. Nós não estamos começando com uma ordem histórica, porque antes da Isaac Asimov Magazine nós tivemos, por exemplo, uma magazine de ficção científica e outras publicações, né? Mas depois, na playlist, eu vou organizando tanto em ordem histórica quanto em ordem das gravações mesmo. Então nós vamos iniciar hoje com a Isaac Asimov Magazine. Lembrando que a live onde nós vamos tratar da Isaac Asimov Magazine vai ser no dia 9, segunda-feira, agora, né? No dia 8. Desculpa, dia 9 é terça-feira. Eu não vou cortar, tá bom? A gente não vai ter corte. Então, dia 8, segunda-feira, com a presença de 2 escritores que foram publicados na Isaac Asimov Magazine, que é o Roberto de Souza Causo e o Gerson Lordi Ribeiro, que vão estar aqui na nossa live, onde eu vou conversar com eles sobre a participação deles como escritores e como colaboradores. O Gerson também colaborou com artigos, o Causo com desenhos, resenhas, na Isaac Asimov Magazine, e o Causo também é um pesquisador, né, da história, né, da ficção científica brasileira. Inclusive aqui eu estou com um livro dele, que é uma referência para quem quer entender essa história da ficção, dos periódicos de ficção científica no Brasil, que é esse livro aqui. Ficção Científica, Fantasia e Horror no Brasil, de 1875 a 1950. Então, é que o Roberto, apesar do título ser até 1950, o Roberto avança um tanto aí na análise dele, tá bom? Bom, então, qual que é a tradição da Isaac Asimov Magazine brasileira? A tradição é a tradição das revistas pulps, aquelas revistas de ficção científica norte-americana que deram
né, que foram importantes nos Estados Unidos, justamente para popularizar a ficção científica. Essas revistas, a mais conhecida de ficção científica é justamente a Amazon Stories. Aqui a gente está vendo a capa, né, dela, aqui, ó, de abril de 1926. Vocês estão vendo aí a capa. Editada pelo Hugo Gensbark, que ele era um europeu, né, de Luxemburgo, e que migrou para os Estados Unidos, fã de ficção científica. Ele mesmo escrevia ficção científica. Se você digitar o nome dele na internet, você vai conseguir achar também assim várias invenções dele. Ele é um inventor amador. Ele também publicou algumas revistas mais técnicas na época de popularização, sabe, meio de rádio, de mecânica. Ele era um entusiasta da ciência. E ele guiou essa primeira ficção científica justamente para essa questão de ser uma ficção científica que apresentaria sempre muito mais, é, uma ficção científica que hoje a gente poderia chamar de ficção científica award, porque o objetivo dela era sempre ter especulações tecnológicas ou sobre o espaço, mas assim sempre o mais importante era especulações tecnológicas muito mais do que especulações de cunho social ou filosófico nessa ficção científica. Então a gente vê, ó, nesse número, né, da Amazon Stories, H.G. Wells, Júlio Verne, Edgar Allan Poe, que eram os clássicos da época, né? Ele começa aqui esse primeiro número justamente com os clássicos da época. E aqui tem outras capas da Amazon Story aqui, ó. Então, Edgar Rice Burroughs, né? A saga de Marciana. Aqui você tem novamente H.G. Wells, então a referência aqui à Guerra dos Mundos, Julian Huxley. Então, você tem aqui, ó, Amazon Stories, várias capas da Amazon Stories. Essa é a primeira revista de uma tradição norte-americana de revistas pulps de ficção científica que vai popularizar a ficção científica. Por quê? Bom, nessa época, essas revistas estavam circulando ali, ó, começa a circular em 1927, 28, e principalmente na década de 30. O que ocorre na década de 30, gente? A Grande Depressão. Ocorre a Grande Depressão. Como ocorre a Grande Depressão, desculpa, como ocorre a Grande Depressão, você tem um número muito grande de pessoas, né, que sabem ler, porque já é ali após a revolução, a alfabetização que aconteceu no final do século XIX, início do século XX, onde você tem a escola pública que está se alfabetizando as pessoas justamente para trabalhar, né, com a indústria necessita de pessoas alfabetizadas. Então você tem uma grande maioria de pessoas nos Estados Unidos já alfabetizados, que precisam de um entretenimento barato, e ao mesmo tempo você tem a Grande Depressão e as pessoas estão precisando justamente desse tipo de literatura. Deixa eu só acender essa luz aqui para ver se fica melhor. Então, que estão precisando de uma literatura mais escapista, né? Que estão precisando de uma literatura que leve elas para longe daquela realidade deprimente. E essas revistas, elas são denominadas pulps, que elas são feitas com a polpa da madeira ali, onde é um papel muito mais barato e um papel que, inclusive, se deteriora muito rápido, porque elas eram feitas para uma leitura rápida e você jogar fora. Ainda que elas são fantásticas, olha essas capas, né? São maravilhosas essas capas. Se você abrir um site lá do Amazon Stories com todos os desenhos, você fica horas observando essas capas, né? Elas são fantásticas. E é interessante que boa parte disso hoje, dessas primeiras histórias, já estão no domínio público, né? Já estão em domínio público. Seria até interessante, tem algumas iniciativas aí de republicar várias dessas histórias em periódicos brasileiros de ficção científica. Nós vamos trazer aqui ao longo desses 3 meses esses editores para comentar com a gente aqui sobre essas publicações. Bom, depois você tem outras revistas, por exemplo, a
Starting Stories of Super Science, que vai virar a Analog Science Fiction and Fact, que inclusive tem um dos seus principais editores vai ser o John Campbell Jr. E o John Campbell Jr. ele já vai dar no caso da Analog, ele já vai dar uma direção editorial diferente, porque ao contrário do Hugo Jansbark, ele tinha uma certa paixão por parapsicologia, né, por ciências psíquicas, então ele vai trazer esses temas para a revista, né, para a revista. Então, essas duas primeiras publicações, a Amazon Store, a primeira publicação dela é de abril de 26, e a Analog, a primeira publicação dela é de 1930, né? Aí você vai ter outras como a Galaxy Science Fiction, que é de 1950, outubro de 50, a primeira. A Magazine de fantasia e science fiction, que é de 49. Agora, a Isaac Asimov Magazine, que nós vamos comentar hoje aqui no nosso vídeo, ela é de 1977. E apesar de levar o nome do Isaac Asimov Magazine, inclusive na capa, né, o editor dela, né, o editor é o George Sitters, né, deve ser Sitters. E ele era o editor-diretor, o Isaac Asimov, né? Aí eu ia falar o Isaac Asimov Magazine. Né? Ele era o diretor. Então, hoje nós vamos falar justamente da Isaac Asimov Magazine. Deixa eu só pegar aqui o Roberto Causo chega até a mostrar também, ó. Aqui, o Isaac Asimov Magazine, número 12. E aqui a Magazine de Ficção Científica. A Magazine de Ficção Científica é esta publicação aqui, ó. Eu tenho aqui vários números, tem também textos do Isaac Asimov Magazine, acho que quase todas elas, ó, sempre na capa tem o texto do Isaac Asimov, que eu estou dando o sobrenome de Magazine para o Isaac Asimov. Né? Então, tanto a Isaac Asimov Magazine aqui, que estou dando o sobrenome de Magazine para ele, não é. Né? Textos do Isaac Asimov tem todas, e também textos de alguns autores que, inclusive, hoje está um pouco esquecido aqui no Brasil, mas que é fantástico. Eu já li, acho que todos os livros deles publicados em português, até preciso fazer uma live sobre ele, que é o Poul Anderson, né? Que é espetacular, Poul Anderson. Ele tem uma obra muito interessante, muito dele foi publicado aqui no Brasil, ali nos anos 80. Futuramente nós vamos fazer um vídeo também sobre esta coleção, apesar de eu não ter ela completa. Tá? Eu não tenho ela completa, mas nós vamos fazer. Essa aqui, inclusive, é a número 1, de abril de 1970. Né? Número 1, de abril de 1970. E veja, ela tem a mesma característica, né, da Isaac Asimov, que é a questão desse formato de revista pulp, que eu gosto muito, acho bastante interessante, né, apesar de outros formatos aí de revista de ficção científica, mas eu acho que esse formato casa muito bem com ficção científica. Mas vamos lá, vamos a Isaac Asimov Magazine. Bom, primeiro, antes de começarmos a exposição da Isaac Asimov Magazine, aqui eu tenho uma tabela com as datas de publicação da revista. Na revista mesmo não tem as datas de publicação. Tá? Essas informações, essas datas de publicação, né, foram me passadas pelo pesquisador Marcelo Simon Branco, que ele anotou quando ele comprava as revistas, que era no mesmo mês do lançamento da revista. Então ele anotou. Então a primeira publicação, a número 1, vai ser no mês 5 de 1990. Eu não comprei nenhum dos números dessa revista enquanto ela foi lançada. Né? Aqui, mês 5 de 1990, eu tinha 11 anos de idade. Eu não lia esse tipo de revista na época. Tá? Eu ainda estava na Turma da Mônica. Então, eu estava começando a conhecer um pouquinho, e depois eu ia conhecer, eu estava começando a conhecer aqueles bons livros de faroeste. Eu não lia ficção científica. E nessa época, provavelmente, se eu pegasse esses
o tipo de conto que aparece nessa revista de ficção, na Isaac Asimov Magazine, eu não ia entender nada também. Porque essa é uma característica da Isaac Asimov Magazine. Ela não traz mais aqueles contos mais aventureiros. Ela vai trazer um tipo de ficção científica, né, que era publicada ali nos anos 80 e 90 dos Estados Unidos, que é um tipo de ficção científica, digamos assim, mais pós-moderna, né, que dialogava muito mais, que dialogava ali. Bom, ela trazia o material que estava sendo publicado ali nos Estados Unidos naquela época. Ela não estava se propondo a trazer um material lá dos anos 30, 40. Não era aquela ficção científica mais aventureira, tipo a própria fundação do Isaac Asimov e etc. Não, era uma outra ficção científica mais pós-moderna, cyberpunk, mais dialogando com a própria ficção científica que era feita ali nos Estados Unidos na época. E por isso da importância dela. Nós vamos discutir isso na live, né? Mas acredito que se ela tivesse perdurado, ela vai perdurar ali dos mês 5 de 1990 até o mês 1 de 93. Se ela existisse até hoje, e aí provavelmente já teria sido lançada uma outra concorrente por outra editora, talvez a gente teria um material de ficção científica publicado no Brasil e os leitores brasileiros estariam acompanhando aquilo que estaria realmente sendo publicado lá nos Estados Unidos. Mas, gente, esse vídeo já está com 16 minutos, eu nem comecei a falar da revista, e são ao todos 25 números. Então, como é que nós vamos fazer? Tá? Logicamente, eu não vou fazer resenha dos contos ou nada de 25 números da revista, senão esse vídeo vai ter umas 500 horas. Né? Eu só vou mostrar cada uma das capas e falar assim rapidamente por cima o nome de 2 ou 3 autores que tem e a organização da revista. Porque é impossível, né, eu falar e comentar cada conto. Uma que eu já li há muito tempo, nem todos os contos eu lembro assim, nos pormenores. Mas, inclusive, né, lembrando, a partir do momento desse vídeo, e a partir de agora de dezembro, todo mês eu vou fazer uma resenha de uma delas aqui no canal. Eu vou reler e apresentar o conto por conto, fazendo resenha de uma ou duas por mês. Não vou prometer mais do que isso, porque vocês sabem que eu tenho vários outros interesses e acompanho aí geopolítica, né, astrobiologia, a própria política no Brasil, então leio várias outras coisas, filosofia, então não vai dar. E também leio o que está sendo publicado agora de ficção científica. Então, mas pelo menos uma por mês eu vou fazer tanta resenha escrita, que depois eu pretendo mandar para publicação no fanzine Somnium, que vai ser um dos fanzines que vamos tratar aqui nesses 3 meses, como, como também vou fazer a resenha em vídeo aqui, cobrindo todos os 25 números da Isaac Asimov Magazine. Provavelmente aí vai durar um empreendimento para 2026 inteiro. Então vamos lá. Isaac Asimov Magazine, ficção científica número 1. Né? Então, publicado no mês 5 de 1990. Você tem material do Isaac Asimov, do Charlie Sheffield. O Charlie Sheffield, inclusive, tem romances deles publicados no Brasil. Uma coisa, gente, tá vendo? A edição tá colada aqui com Durex, por quê? Essas edições, elas são bastante antigas, então, e o material delas também não era assim, de muita qualidade. Né? Então, conforme você vai abrindo, ela vai se deteriorando. E como eu li elas, né, e essa primeira aqui, quando eu comprei ela, eu não tinha tanto essa questão do colecionismo. Assim, eu comprava mais para ler mesmo. Assim, né? Quando eu comecei, então eu não tinha essa pretensão tanto de colecionismo. Então, os primeiros contos eu fui riscando-os conforme a ordem, os que eu estava lendo. Né? Então eu li primeiro o Matagal, aí eu risquei, depois eu li Pesadelos da Mente, né? Aí depois eu li Um Salto de Fé, aí eu fui lá li o Anel, só depois eu voltei para ler o restante, eu fui circulando. Né? A gente não precisa fazer isso nas revistas, né? A gente não deve fazer isso, mas na época, né, eu não tive. Eu risquei. Então, deixa aqui.
é até difícil, olha, de abrir o editorial. O editorial era uma das coisas que, quando eu conheci a Isaac Asimov Magazine, uma das coisas que eu mais gostei. Por quê? No editorial do Isaac Asimov, ele não falava sobre as questões da... Não ficava comentando coisas sobre o livro em si, mas ele tratava de temas em cada editorial. E foi lendo esses editoriais de Isaac Asimov Magazine, da Isaac Asimov Magazine, que eu comecei a escrever sobre ficção científica, misturando ficção e falando de ficção e ao mesmo tempo colocando história, tudo. Na verdade, eu tive duas grandes influências no tipo de texto que depois eu vou escrever, inclusive como colunista do Per Roldan e para os outros fanzines, né? Que é escrever sobre ficção científica, mas também fazendo conexão com ciência. Um são esses editoriais de Isaac Asimov Magazine, e o outro uma série de textos que o Gerson Lordi Ribeiro escrevia para o Somnium, também, onde ele fazia exatamente isso também. Foram as duas influências literárias para poder escrever esse tipo de texto que eu gosto muito de escrever até hoje. Então, aqui, ó, Os Bons Tempos de Autor. Aqui o Isaac Asimov está até fazendo uma referência àquela ideia de que, para muita gente, o passado sempre foi melhor. Né? Aí ele faz aquela referência, aí ele fala aqui, né? Olha, você acha que na Grécia Antiga tudo era melhor, né? Mas era melhor porque você provavelmente pensa que você seria, no meu caso, que sou filósofo, eu penso que se eu vivesse na Grécia Antiga, eu estaria lá com Platão, com Aristóteles, participando das discussões filosóficas, mas eu poderia ser um camponês ou poderia ser um escravizado. Então a gente sempre olha na antiguidade e vê só que nem as pessoas que agora têm uma certa mitologia com a Idade Média. Mas se você vai conversar com eles, eles sempre acham que você é um cavaleiro templário ou que vai ser um senhor feudal. Mas 99% das pessoas eram camponeses que viviam uma vida absolutamente miserável. Então, essa questão dos bons tempos de outrora. Na verdade, pelo menos para a maioria das pessoas comuns, nós vivemos um dos melhores tempos da era humana. Aqui, O Mundo Flutuante, do Victor Milan, com tradução do Ronaldo Sérgio de Bias, que era o editor-chefe da revista, né? Que foi o editor-chefe da revista. E você tem, então, propaganda dos outros... só lembra, né? A revista era uma publicação da editora Record. Você tem aqui vários... na época ela publicava o Isaac Asimov, então tem propaganda dos livros. E aí segue, né, gente? Assim, como eu falei para vocês, eu não vou ficar fazendo um resumo de tudo. Tá vendo? A edição bem amarelada, a gente tem que mexer com calma, né? Aí segue, então, todos os contos. Ó. Esse primeiro número, ele basicamente tem o editorial e contos. Então, vamos lá, então, agora para o segundo número. Esse aqui, Isaac Asimov Magazine. Este, então, é o segundo número. Aqui você tem uma história sobre robôs, estreladas por Isaac Asimov, Dilema, de Connie Williams, Muitas Mansões, essa noveleta, esse conto é muito bom, O Destruidor de Mundo, de Charles Schentzel, que também, né, eu acho que acho que era a própria Record que publicava os livros deles na época, eu não peguei ali na minha estante, mas eu tenho. E aqui você tem o editorial, né, mais uma vez, do Isaac Asimov, Cosmopolitan, o editorial dele. Vou arrumar o microfone aqui que está caindo, não sei. E contos, diversos contos aqui. E uma seção nova, que vai ter aqui depois do editorial, que são as cartas. E nessas cartas, a gente tem bastante pessoas que até hoje estão envolvidas aí com a ficção científica. José de Santos Fernandes, representante carioca do Clube de Leitores de Ficção Científica, CLFC, do qual, inclusive, eu sou membro. Deixa eu posicionar melhor aqui na câmera. Do qual, inclusive, eu sou membro, né? E é o clube que também até hoje, né, dá o prêmio Argos. Então, e edita o fanzine Some, do qual eu sou um colaborador, já colaborei
com vários artigos. O Gerson Ludi Ribeiro, que tem uma carta dele, que inclusive estará aqui conosco, né, na live, no dia 8. Gostaria de parabenizar a editora Record pela iniciativa brilhante e ousada de publicar a revista Isaac Asimov Magazine. Por que era ousada, né? O mercado literário nacional está indubitavelmente maduro para permitir que os pioneiros dotados de visão comecem a colher os frutos desse investimento inteligente. Sendo leitor da revista americana, gostaria de saber se vocês publicarão somente autores da revista original ou pretendem usar ainda mais, abrindo espaço para autores nacionais. O que eles vão fazer, o próprio Gerson vai publicar 2 histórias na revista, e veja, aqui o Gerson até fala a questão ousada, porque era um material que o leitor brasileiro, na época, não estava acostumado. Era um tipo de ficção científica que o leitor brasileiro não estava acostumado. Depois você vai ter aqui também uma carta do Silvio Alexander Ferreira Neto, que editava a coleção Zenith da editora Aleph, que a editora existe até hoje. Eu não sei se o Silvio Alexander ainda trabalha lá na editora Aleph, né, mas ele publicava até hoje. Ele cita inclusive o André Carneiro na carta dele. E aqui que o André Carneiro, né, que é um dos grandes, talvez o maior escritor mais de ficção científica brasileiro, pelo menos o que tem uma obra mais conhecida no estrangeiro. E aqui então você tem os desenhos, né, e a publicação aqui dos contos, tá bom? Então é isso, esse número. Aqui você tem o número 3. Deixa eu ver só se... não. Aqui é o número 3. Esse número 3, ele traz esse conto. Assim, eu gosto. Esse aqui eu não vou ter como falar, que é Esperando os Olimpianos, do Frederic Pohl, que é um dos melhores contos de história alternativa que eu já li, né? Assim, eu recomendo muito que vocês, quem nunca leu esse conto, procure ler. Tá? É um conto que o Império Romano dura até a nossa época, e eles fazem contato com uma espécie alienígena. Então, gente, esse conto merece ser lido, tá? E aqui você tem, então, aqui já vai aparecer as novelas, próprio Esperando os Olimpianos, que aparece como novela, noveletas. Qual que é a diferença de novela, noveletas e contos? É o tanto de palavras. Agora eu não estou aqui com... Eu tenho um papel escrito qual é o tanto de palavras de cada um. Mas na segunda-feira nós vamos estar com o Gerson e com o Causo aqui na live, e eles vão poder falar aqui pra gente certinho aí o que diferencia uma novela de uma noveleta, de um conto, para vocês. Mas é o número de palavras de cada um. Mas é lógico que isso é uma tendência muito americana, essa divisão, tá? Eu já vi contos muito maiores publicados em edições brasileiras do que Esperando os Olimpianos, publicados como contos, né, em livros brasileiros. Então, é uma coisa muito mais de uma divisão desse tipo de revista lá nos Estados Unidos. Bom, e aqui, então, o que é, de novo, então, essa divisão, o número a partir do número 3. Novela, noveletas, contos. A gente continua tendo um editorial do Isaac Asimov, justamente explicando o que é psicohistória, que aparece lá na série Fundação. Então, para quem quer entender o que é psicohistória, aqui, ó, As Cartas, que é uma carta longuíssima do Roberto da Silva Souza, de Osasco, né, falando sobre ficção científica, e, inclusive falando sobre o L. Ron Hubbard, que na época era publicado também pela Record. E aqui mais carta, né, de outros autores. Os títulos originais, né, dos contos publicados na edição 1 e da 2 e agora da 3. Depoimento a Isaac Asimov Magazine, do Rogério Sérgio de Bias, que é o editor. Aqui uma entrevista, né, um depoimento dele, falando sobre o que é a revista. Esperando os Olimpianos, do Frederic Pohl.
com tradução do Fábio Fernandes, que até hoje é um dos grandes autores da ficção científica brasileira e tradutor, né, ele traduz principalmente para a editora Alep, mas eu acho que também para Morro Branco, então os grandes tradutores até hoje da ficção científica aqui no Brasil. Aqui então, ó, Campo de Batalha Terra, do Hubert na propaganda, inclusive eu tenho esse livro, preciso até uma hora fazer uma live sobre ele, mas aí eu teria que reler, e ele é um catatauzão. Então aqui nós temos o número 3. A número 4 traz algo interessante para o leitor brasileiro. A minha está bem acabada, porque eu acho que essa número 4 foi a primeira que eu tive. Acho que foi essa número 4. Não foi a número 1, então ela está bastante acabada. É a mesma. Inclusive foi onde eu comecei com a mania de riscar. Né? Eu riscava algumas coisas primeiro que eu lia e depois eu ia riscando. Mas o que ela traz? Mas eu acho que só foi essa, aquela primeira e essa que tem risco. Ela traz a história A Flor de Vidro, que muita gente relembrou agora, né, depois do sucesso do George R.R. Martin, porque foi o primeiro conto do George R.R. Martin publicado no Brasil. Foi publicado aqui na Isaac Asimov Magazine. Então muita gente lembrou depois que ele já tinha tido esse conto publicado, né? E aqui, então, você tem novela, noveletas, contos, inclusive contos do Isaac Asimov mesmo, né? A Lógica é Lógica, a novela do George R.R. Martin, e vários autores que estavam sendo publicados no Brasil pela primeira vez e muitos nunca mais vieram a ser publicados de novo no Brasil, além dessa revista. O editorial do Isaac Asimov, pela metade, sessão de cartas, e Depoimento Minha Esperança no Brasil, do Orson Scott Card. Eu vou lá para esse depoimento. Depoimento Minha Esperança no Brasil. O Orson Scott Card é um escritor de ficção científica norte-americano, né? Aqui ele está dando este depoimento, que é uma entrevista que ele vai dar para o Roberto Souza Causo, que é o autor deste livro, colaborador da Isaac Asimov Magazine, inclusive teve conto publicado, e que vai estar conosco aqui na segunda-feira, dia 8, às 21 horas, 9 horas, para falar da Isaac Asimov Magazine. O Orson Scott Card, ele viveu no Brasil, porque ele é mormon, e vocês sabem que os mormons, eles fazem, são 2 anos que eles fazem, né, que eles moram em outro país, justamente ali para fazer o serviço missionário deles. Ele fez o serviço missionário aqui no Brasil. Então, inclusive nos livros dele, é comum ter referências aí, inclusive no Jogo do Exterminador, na série Jogo do Exterminador, tem referência ao Brasil, justamente porque ele viveu no Brasil, né? Então, é comum você ter essas referências aqui ao Brasil na obra do Orson Scott Card, tá? Porque realmente ele viveu aqui no Brasil, ele fala português, inclusive. Aqui, então, tem a noveleta Flor de Vidro, para os fãs de George R.R. Martin, com tradução do Fábio Fernandes. É a primeira história dele publicada no Brasil. Aqui o número 5, nós já estamos com meia hora de vídeo e ainda falta 20 números, então vamos rapidinho aqui. Você tem esse conto fabuloso, Ondulações no Mar de Dirac, do Geoffrey Landes, né? E aqui um conto, Doug Walker, do Orson Scott Card, estreando aqui na Isaac Asimov Magazine número 5. Então você tem a novela, Um Blues no Planeta Vermelho, editorial do Isaac Asimov, Interrupções, Cartas, Depoimento, Ficção Científica e Realidade, do Sérgio Dubliassi, e começa a resenha do Silvio Gonçalves, que também, né, até hoje está aí, né, militando na ficção científica no Brasil. Um alienígena em cada esquina. Vamos lá para a resenha. Como é que estreou a resenha?
E aqui o primeiro concurso de contos de ficção científica de Isaac Asimov Magazine. Prêmio Jerônimo Monteiro. Prêmio Jerônimo Monteiro por quê? Porque o prêmio Jerônimo Monteiro, porque o Jerônimo Monteiro é considerado, aí, entre aspas, né? Porque usar esse termo pai, né? Mas é entre aspas, né? Mas é considerado o pai da ficção científica brasileira. Então ele é o autor de Três Meses do Século XXI, Fuga para Parte Alguma, né, e várias outras obras aí de ficção científica. Tá? Então ele é o pai da ficção científica brasileira. A premiação será a seguinte: primeiro lugar 1.500 BTN, segundo lugar 750 BTN, terceiro lugar 380 BTN. Gente, eu não faço a menor ideia do que é isso BTN. Eu não faço a menor ideia do que é isso BTN. Será que era o tamanho dos contos? Ou era alguma outra coisa? Eu não sei, vou perguntar para o Causo na segunda-feira, porque eu não faço a menor ideia do que é esse BTN aqui. Né? Me foge agora o que significa esse BTN. Aí tem a sessão de cartas, e tem o depoimento, ficção científica e realidade, do Rogério de Sérgio Biassi, e a resenha, um alienígena dos Cadisquim, do Silvio Gonçalves, né, que é especialista em cinema, roteirista também, aqui falando sobre o que Vampiros de Almas é uma alegoria política, ninguém duvida, mas a grande controvérsia é se o filme é reacionário ou não. E segue a resenha, então, de um filme. Então, esse foi o número 5. Agora vamos aqui do número 6 a o número ao número 10. Deixa eu tomar uma água. Desculpa a tosse aí, tá? Olha, esse vídeo não vai ter cortes, não vai aparecer aí a tosse, tá? Então, vamos lá. Número 6. Tem então um conto do Lúcio Shepard, que tem contos maravilhosos na revista, tá? Continua, mesmo tipo de... você continua aqui, né, tendo novela, noveletas, contos, mesmo tipo de distribuição de material. Você tem um ensaio do Isaac Asimov sobre viagem no tempo, como todos os textos do Isaac Asimov maravilhosos. Um depoimento, agora o depoimento é do Braulio Tavares, e resenhas sobre a batuta do Silvio Gonçalves. Mas vamos lá para o depoimento do Braulio Tavares, que é quem estreia aqui na edição. Braulio Tavares, De Volta para o Sonhar. Então aqui é o depoimento dele. Vou ler só esse trechinho que a própria revista destaca. O importante não é apenas apresentar ao leitor brasileiro a obra de Bruce Sterling ou Orson Scott Card. O importante é apresentar ao lado deles a obra de Sebastião Fagundes, desde que o sujeito comece a ler o texto de Sebastião Fagundes e sinta firmeza. Então ele está falando que o leitor brasileiro de ficção científica precisa ler ficção científica, mas precisa ler também os clássicos e as obras de produção nacional, porque afinal de contas, uma ficção científica brasileira que vai nascer como ficção científica brasileira, ela precisa dialogar com a literatura brasileira. É lógico que ela vai ter influência da ficção científica norte-americana, que é a mais desenvolvida no mundo, mas se a pessoa só lê ficção científica norte-americana, ele vai fazer um pastiche da ficção científica norte-americana. Então ela precisa dialogar com a ficção brasileira e com a cultura brasileira. Olha esse trechinho. Isso vale para a FC, para a literatura policial, para o terror, a fantasia, o faroeste, a espionagem, o romance rosa, os romances kardecistas, os depoimentos ufológicos. Toda essa massa invisível de literatura que circula pelas livrarias e bancas de revistas sem ser detectada pela crítica literária ou pelos professores de literatura comparada. Isso mudou bastante no Brasil. Né? Eu mesmo fiz o meu mestrado e o meu doutorado sobre ficção científica brasileira. Aqui ele cita, inclusive, Pé Rodan também. Ó. Se o escritor iniciante de FC
tende a imitar Per Roldan ou Frank Herbert, isso não é apenas a velha mecânica colonialista, onde o explorado macaqueia a cultura do explorador. A literatura é sempre um processo recombinatório, onde o indivíduo vai aprendendo a manipular o que leu, dando-lhe outras formas e outros significados. Não é apenas a importação de uma fórmula norte-americana. É um texto. Inclusive, depois eu vou reler esse texto e vou gravar um vídeo só comentando esse texto, que eu acho que merece, né? Esse texto aqui de ser resgatado. Mas eu posso convidar o Braulio também para participar de uma live aqui com a gente, para falar tanto da obra dele, quanto dessas questões da literatura brasileira. Olha, esse conto As Moscas da Memória, do William Watson, é imperdível. Aqui é a edição 7, novela, noveletas, contos, sessões. Inclusive aqui a gente tem uma resenha, né, a saga da Fundação Continua, do Roberto de Souza Caos, que, como eu disse, estará aqui conosco na live. Tá? E vários contos bastante interessantes. Então vamos lá para a resenha. Então, Oportunidades Perdidas, ensaio do Asimov. Então, toda a edição brasileira tem um ensaio dele. Sessão de cartas. A saga da Fundação Continua, do Roberto Causo. E As Moscas da Memória, que é um conto fantástico do Ian Watson. Imperdível, tá? Esse conto. Vou fazer um pouquinho mais rápido, porque nós já estamos com 40 minutos de vídeo. Então, aqui é o número 8. Esse depoimento foi um texto magnífico. Tudo o que você queria saber sobre os extraterrestres inteligentes. Né? É do Tom Hyle. Esse depoimento é muito legal. Editorial, né, do Isaac Asimov sobre a Susan Calvin, do Eu, Robô. Quem quiser aí, né, quem gosta da série dos robôs, cartas, depoimento, tudo o que você queria saber sobre extraterrestres inteligentes, do professor Dr. Hybel, professor de farmacologia da Universidade da Pensilvânia em Filadélfia. Na Filadélfia. Inteligência e tamanho do cérebro, inteligência e fisiologia, seres inteligentes plausíveis e implausíveis. E é um ensaio longo, ó, bem interessante. Resenha Nova Guerra dos Mundos, do Jorge Luiz Califf, publicando aqui a resenha sobre o livro Invasão. A gente tem uma live, eu vou deixar a live desse livro atachada nos cards quando terminar esse vídeo, sobre esse livro Invasão. É um livro maravilhoso, do Larry Niven e Paul Pownell, né? Que na época foi publicado pela Francisco Alves, 652 páginas, e é uma das guerras dos mundos mais interessantes, assim, de invasão da Terra, mais interessante que eu já li. Tem a resenha nossa, tem uma live nossa aqui no canal. Uma Coisa Mais Corajosa, Charles Shanfield, que é um autor bastante recorrente aqui nas edições. Edição 9, Judith Mofford, George Lantz, Isaac Asimov, Depoimento, A Questão de Fermi, né? Agora já um texto do Gerson Lodi Ribeiro. Então, que noveleta, Linda Filha do Caçador de Escamas, do Lúcio Shepard. Essa noveleta é muito boa, né? Depois 3 novelas, 3 contos, e as sessões onde se destaca aqui, né, A Questão de Fermi, do Jorge de Ribeiro e do Ronaldo Fernandes, que fala justamente, então, quase que eu rasgo aqui, só de tentar abrir a revista. Fala justamente sobre aqui esse problema muito interessante, né, de cunho filosófico e astrobiológico, que é a questão de Fermi. Né, citado Carl Sagan, né, Frank Tipler, Fred Hoylen. Então, já que resenha de livro também, do Fábio Fernandes, Sonho Realizado. E segue, então, depois os textos de ficção.
Número 10, a Terra age tal como uma serpente renascida. E aqui tem um dos escritores de ficção científica mais interessantes que vai ser publicado nessas edições da Isaac Asimov e que infelizmente é muito pouco publicado no Brasil. Olha, as editoras brasileiras de ficção científica, gente, Kim Stanley Robson, vocês precisam trazer a saga marciana dele para o Brasil. Se trouxerem, entre em contato com a gente, né? Essa saga é maravilhosa, eu adoro essa questão da terraformação. Entre em contato com a gente que a gente faz a propaganda aqui no canal tranquilamente, porque essa saga é maravilhosa e eu estudo muito essa questão da terraformação. Assim, esse autor, a saga marciana do Kim Stanley Robson, precisa ser traduzida para o português. Né? Precisa. E aqui ele aparece, então, com o conto 2000, o ano que estaremos na pior. Nós já passamos de 2000, né? Não é basicamente o ano que estaremos na pior, mas infelizmente os anos 2000, né, revelaram aí que o século XXI não foi aquele século que a gente esperava na ficção científica. Não chegamos a Marte, e ainda estamos disputando questões referentes à vacina, né? É inacreditável. Aqui, resenha do Roberto Causo sobre o Orson Scott Card, né? Dose dupla. Vamos ver o que ele está resenhando aqui. Eu já não lembro mais sobre o que fala. Um editorial falando sobre fantasia do Isaac Asimov, citando King Kong, Frankenstein, Alice no País das Maravilhas. Aqui o José Carlos Neves, que vai aparecer depois também como autor, falando do que ele era o co-editor do extinto fanzine Hiperespaço. Nossa, mas deixa eu ver, quando foi publicado o número 10? 91, acho que 91 o Hiperespaço já tinha sido cancelado. Parece que eu tive números do Hiperespaço que é depois disso, mas eu pretendo futuramente fazer uma live sobre o fanzine Hiperespaço. Ainda vou entrar em contato com o editor para ver se ele gostaria de participar aqui de uma live com a gente, né? Mas eu pretendo, então. Mas o José Carlos Neves, ele vai ter ele vai ter um conto publicado no último número 25, né? E ele ficou muito famoso, e ele ficou muito conhecido, né, aqui, por ter um portal, pelo menos eu conheci ele, quando ele tinha um portal dedicado ao Alan Moore, né, ao Mago Bardo Alan Moore. Né? Não, ele usava, acho que o nome, o Mago Bardo, ele que usava esse nome, e ele tinha um site, o nosso site Alan Moore, alguma coisa do caos, assim, ele publicava, inclusive ele publicava umas entrevistas bem extensas nesse site. Algumas eu acho que eu tenho até impressa, eu imprimi e tenho aí impressa, mas não lembro mais se eu tenho ainda. Orson Scott Card, né, O Segredo do Abismo, e James Cameron, O Segredo do Abismo, que também é o filme, né? E aqui é a resenha do Jogo do Exterminador. Estava sendo publicado então no Brasil. Aqui outros livros da Record, né? A Morte da Natureza, e aqui do Whitney Strieber, Comunhão. O Whitney Strieber, ele é um escritor de ficção científica norte-americano, mas também ele é um contatado, né? Ele diz que ele realmente teve contato aí com seres extraterrestres. Então ele tem tanto uma obra mais ficcional como uma obra mais de divulgação do suposto contato dele com extraterrestres. Esse Comunhão eu cheguei a ler, né? Então, aqui. Vamos lá, gente, vamos mais rápido aqui. Eu queria que esse vídeo tivesse 1 hora, já está com 50 minutos, nós não estamos chegando nem na metade ainda. Aqui então, o número 11 da Isaac Asimov Magazine, e olha aqui, depoimentos superpoderes do Tom Holmes. Olha, esses depoimentos eram maravilhosos, principalmente eu que gosto como eu já disse, que gosto desses ensaios que trazem junto ficção científica e extrapolação científica. Noveletas, mais uma noveleta geleira do Kim Stanley Robson. História de Guerra do Gregor Benford. Então,
só material de primeira linha, né? Tom Raymond, de novo, com Silvio Alexandre, com resenha, né? Só autores de primeira linha, né? Connie Williams, com o último dos Winterbugs, o Winterbugs, não sei nem sei como pronunciar direito isso daí, mas é uma noveleta muito boa, tá? O número 12, aí o número 12, a gente tem o resultado do Prêmio Jerônimo Monteiro, e ela está desmontando, olha aqui, ó, tá desmontando, porque eu abri ela uma vez assim para poder ler aqui e a capa não resistiu. Então ela está desmontando. Aqui a gente tem os ganhadores, ó, da esquerda para a direita. Você tem o Ronaldo Sérgio Bias, o editor, o Cid Fernandes, segundo colocado, o Roberto Schima, primeiro colocado, e o Roberto de Souza Causo, terceiro colocado. Aí a gente tem uma noveleta e tem aqui então o conto brasileiro, deixa eu ver se já sai nessa. Como a Neve de Maio, de Roberto Schima, que sai aqui. Inclusive o Roberto Schima tem um outro conto dele sobre Vênus, né, que foi publicado. Não, pera um pouquinho. Ou eu estou fazendo. Ou é esse mesmo que é sobre Vênus, e agora eu me embananei. Mas ele tem um conto sobre Vênus que foi publicado junto com. Não, é outro conto sobre Vênus que foi publicado junto com Roberto Causo, numa edição onde os três. Eu não separei, eu tenho esse livro onde os três publicam outros três contos, mas como se fosse uma edição especial dos três ganhadores desse prêmio. É isso. Então, esse livro está ali. É que, gente, a gente lê tanta coisa que às vezes dá uma embananada, né? Roberto Schima, então, Como a Neve de Maio, então, o primeiro conto brasileiro a ser publicado na revista, no número 12. Editorial, cartas, depoimento, Prêmio Jerônimo Monteiro, uma visão pessoal, do José de Santos Fernandes, comentando o prêmio. Então, o que vai se destacar aqui? Vamos lá para a página 84. Esse número aqui, ó. Conto bem curto aqui, página 84, o conto do Roberto Schima, primeiro lugar. 30 anos, é escritor e ilustrador. Seus trabalhos têm aparecido regularmente no boletim Somnium, do Clube de Leitores de Ficção Científica. É autor do livro Pequenas Portas do Eu, publicado em 87 pela editora Cortes, e das ilustrações internas do livro Orador dos Mortos, de Orson Scott Card, publicado pela editora Levitt em 1990. Como a Neve de Maio, faz parte de um projeto de contos interligados aos quais a Antártida é um dos cenários predominantes e foi o primeiro colocado no concurso Jerônimo Monteiro. É que ele tem um conto que se passa em Vênus, que é um conto maravilhoso também. Então, por isso que eu fiz aquela confusão inicial. Número 13 vai trazer, então, Fuga de Katmandu, novela de Kim Stanley Robson. Maravilhoso. O conto Lost, do Cid Fernandes, antes da série Lost. A série de ficção científica que eu nunca assisti. Eu sou a única pessoa que nunca assistiu essa série. A maioria das pessoas dizem que eu fiz muito bem, que eu não perdi um enorme tempo da minha vida assistindo isso. Mas eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço que nunca assistiu essa série. Aqui você tem A Lenda da Mulher Brahme, né, do Geoffrey Landes, Os Males da Bebida, do Isaac Asimov. Então você tem noveletas, né, Lost, de Cid Fernandes, e A Loucura do Seu Lugar. E você tem também o editorial, Pseudônimos, do Isaac Asimov, cartas, depoimento, realidades superiores, ou como escrever ficção científica sem saber muita coisa de ciência, do Terry Carr. Isso aqui é bem interessante para quem quer escrever ficção científica aí, mas e você tem a resenha Missão Terra, a série que promete, do Jorge Luiz Calef, lá na página 180. Essa Missão Terra é daquele escritor, nossa, abri certinho, olha só, do L. Ron Hubbard, que é muito conhecido por ser o fundador da cientologia, né?
Mas essa Missão Terra, eu li, eu não lembro se eu li os 10 volumes, são 10 volumes, mas eu li vários, ele é muito divertido, tá? Essa Missão Terra é muito divertido, e você encontra esses livros facinhos aí no sebo. Né? É muito divertido esses contos do L. Huber. Tá? Os Males da Bebida. Aqui, a edição 14, agora traz o conto A Patrulha para o Desconhecido, conto premiado do Roberto Souza Carlos. Este conto se passa justamente na Itália, né? E são soldados brasileiros na Itália. Então ele une duas coisas que eu sempre gostei muito, né? Primeiro, que é conto de guerra, né? Histórias de guerra. Vocês sabem que no canal que eu trato muito sobre geopolítica, sobre guerra, então é um conto de guerra. E também ficção científica, né? Então é bem interessante. Depoimento sobre a série Jornada nas Estrelas, que é aí a minha série de ficção científica predileta, muito melhor, por exemplo, do que Guerra nas Estrelas. Aí eu causando aqui, depois vocês vêm aí me bater nos comentários. Mas é melhor mesmo. E o jogo, e o conto, o jogo do Exterminador do Arthur Scott Card, que depois vai ter a expansão que vai virar o livro. Tá? É muito comum lá nos Estados Unidos que eles façam isso. Lançam um conto, aí o pessoal gosta do conto, depois tem uma expansão, né? Uma noveleta e vira um livro. Então as duas noveletas são justamente o Jogo do Exterminador, do Orson Scott Card, e Patrulha para o Desconhecido, do Roberto Caus. Você tem sessões, você tem aqui resenha do Fábio Fernandes, do Silvio Gonçalves, uma, um editorial sobre como ter ideias, da onde vêm as ideias do Isaac Asimov Magazine. Do Isaac Asimov, não, Magazine não é o sobrenome dele. E aqui, deixa eu ver, Patrulha para o Desconhecido, página 72. Página 72. Aqui. Patrulha para o Desconhecido. Se eu não me engano, os desenhos são do próprio Roberto Caus. Deixa eu ver se tem a assinatura dele aqui. Os desenhos, mas eu acho que os desenhos são da própria dele mesmo. Formando uma pilha aqui do lado. Deixa eu tirar ali aquela pilha. Aqui o número 15. Se destaca aqui, ó, essa depoimento superinteligência do Tom Harmon. Olha, os textos desse autor são excelentes. A publicação do Cair da Noite, do Isaac Asimov Magazine, um clássico absoluto da ficção científica, mais histórias do Kim Stanley Robson, e a capa faz referência a uma história do Gerson Lordi Ribeiro, para quem gosta aí de alienígenas mitológicos do Gerson Lordi Ribeiro, concos do Greg Egan, Isaac Asimov, Stanley Kim Robson, Deus, a Mãe do Mundo. Eu acho que é a primeira de 3 noveletas que se intercalam, né? De 3 novelas que se intercalam no mesmo universo. E eu destaco aqui, né, do conto do Gerson, que é um conto muito interessante. Então lida com aquela questão da teoria dos alienígenas, né, do passado, da hipótese dos paleo-alienígenas, só que de uma forma bastante interessante, né? Então vale a pena a leitura interessante desse conto. E aqui, né, do Kim Stanley Robson também, O Cair da Noite, do Isaac Asimov. Se você não leu ainda, precisa ler, é um clássico absoluto da ficção científica. Então, depois o Gerson vai estar aqui com a gente, ele pode falar mais dos contos dele. Então aqui encerramos o 15, vamos para o número 16. Opa, deixa eu ver. Ali está do 20. Que está ao contrário aqui. Nessa disposição, está ao contrário. Deixa eu afastar aqui na mesa, para a gente poder. Então, 16. Aqui a gente tem conto da Octavia Butler, que estreou aqui no Brasil também na Isaac Asimov Magazine, e hoje é uma escritora publicada pela Morro Branco, principalmente. O Lúcio Shepard, que tem sempre contos maravilhosos também, aqui com o conto Skullseat. Ivanir Calado, Paradoxos de Narciso, que é o conto brasileiro publicado nessa edição. O Dom da Palavra, da Octavia Butler.
A Centelha do Gênio, O Fim de Tudo, Editorial, Depoimento, Um Pouco de Luz para um Buraco Negro, do Gerson Luiz Ribeiro, então aqueles contos de ciência. Uma resenha sobre a série The Flash, do Silvio Gonçalves. Essa série, na época, eu lembro de assistir ela, né? Eu ainda estava na fase do gibi nessa época, tá? Então, eu lembro muito de assistir essa série The Flash. Ela passava, acho que era umas 5 horas da tarde que ela passava, né? Depois desse período de séries aí foi ocupada por aquela interminável série da Rede Globo chamada Malhação, mas teve uma época que passava séries nesse horário, antes da novela das 6. Aqui, número 17, Sonhos de Robô, do Isaac Asimov. Eu acabei não falando as datas da publicação da revista de cada uma, tá? Eu estou aqui com a lista do lado, eu ia falar a data de cada uma, mas a número 17, por exemplo, nós já estamos em 91. Então, ó, da número 1 a 7 foram publicados em 1990. Da 8 a 17, 1991. E da 18 a 24, em 92. E apenas um número, 25, em 93. Também calhou, né, pessoal, com o Plano Collor, né, e com toda a crise financeira que o Brasil sofreu na época, o processo de neoliberalismo e tudo mais. E aqui você tem um depoimento interessantíssimo, a FC na música popular brasileira, Braulio Tavares. O Braulio Tavares sempre escreve muito sobre essas questões. Por exemplo, ele tem muitos textos dele, eu tenho 2 livros deles aí, que reúne crônicas dele e ensaios, que é onde ele trata, por exemplo, de várias das questões da ficção científica, por exemplo, com os cordéis, né, que é um tipo de literatura que eu também gosto muito. Então aqui você tem a FC na música popular brasileira. De novo, Isaac Asimov, Kim Stanley Robson, Charles Shanfield, Ruth de Bias. Então, A Verdadeira Natureza de Shangri-La, do Kim Stanley Robson, Sonhos de Robô, O Senhor do Ursinho de Pelúcia, O Mensageiro, A Escada Dupla em Espiral, Pontos de Vista, de Ruth de Bias, que aí é o conto brasileiro publicado. Depoimento você tem, então, o Braulio Tavares, e resenha do Orador dos Mortos, do Scott Card, do Roberto de Souza Causo. Vou passar um pouquinho mais rápido agora para poder dar tempo, para o vídeo não ficar demasiadamente longo. Número 18, Um Toque de Lavanda. Esse conto é muito bom. Né? Depoimento dos Robôs ao Telepresença, do Rogério de Freitas Mourão, que foi um grande divulgador da astronomia no Brasil, astrônomo e divulgador da astronomia do Brasil. Né? Inclusive, eu tenho até hoje um livro, um dos livros que eu mais uso como referência de história da astronomia foi publicada por ele, né? História da astronomia, não, da astronáutica. Na verdade, ele foi um grande divulgador tanto da história da astronomia como da astronáutica no Brasil. Então, novela do Ian Watson, novamente, Cibola, de Connie Williams, que já tinha sido publicado anteriormente, editorial do Isaac Asimov, que aqui resenha do Braulio Tavares e depoimento do Ronaldo Mourão. Vamos avançando. Número 19. Textos aqui. Agora a gente tem Isaac Asimov e Arthur C. Clarke. Esse depoimento Imortalidade, do Tom Heimbom. Esses depoimentos do Tom Heimbom são uma leitura até hoje. São ensaios que você ainda lendo ele agora, apesar de publicados ali no início dos anos 90, ainda são ensaios interessantíssimos. Então, Noveleta, Uma História do Século XX, né, do Kim Stanley Robson. O Cofre de Segurança, do Greg Egan. Aí aqui você tem O Irmão Mais Moço, do Isaac Asimov, né? E outras noveletas aqui estão publicadas. Deixa eu ver. Artigo especial, Se Pode Ser Feito, a Natureza Já Fez, do Arthur C. Clarke. Vamos ver então, essa aqui é a primeira publicação do Arthur C. Clarke na revista, e é um artigo, né, não é um conto. A resenha do Projeto Evolução. Esse Projeto Evolução, né,
foi o primeiro livro, acho que foi o primeiro livro de ficção científica brasileiro que eu li, tá? Inclusive ele teve uma continuação recentemente e futuramente eu pretendo tratar dele aqui no canal. Eu já até escrevi resenha sobre ele, eu pretendo tratar dele. Então vamos lá, página 25, né? Projeto Evolução. Aqui, ó, do Henrique Flori. Então, e esse livro, A Ficção Científica nos Quadrinhos, do Marco Aurélio Cat, também é um livro bastante interessante como referência. Quem que escreve essas resenhas é o Roberto Causo. Opa, balancei a mesa, tudo tossindo aqui. O depoimento do Tom Holland. Ah, tá, página 62 é do Arthur C. Clarke. 62. Tá. Se pode ser feito, a natureza já fez. Do Arthur C. Clarke, tradução do Ronaldo Sérgio de Biasi. É um artigo relativamente curto, né? Mas é bastante interessante ter o Arthur C. Clarke nesse volume 19. Vamos para o volume 20. Olho por Olho, Orson Scott Card. Aqui você tem Jorge Luiz Califf, Alexander Jablokov, Isaac Asimov, Charles Schentzel. Então, Olho por Olho, do Orson Scott Card. O Artista da Morte, do Alexander Jablokov. E o Ouro, esse Alexander Jablokov aparece, né, em outras edições, e é também um excelente escritor. Ele aparece na edição número 1, né, inclusive, ou é 2, não, acho que é 1. O Ouro do Homem Gordo, de Charles Schantz, né? Sereias do Espaço, conto do Jorge Luiz Califf. Né? Então, aqui você tem um autor brasileiro, talvez o mais conhecido autor brasileiro de space opera da época, né? E que gestou, né, justamente, né, o universo mais conhecido de space opera no Brasil. Vamos lá, de ficção científica, space opera e ficção científica Ward, né? Aqui, ó. A Sereia do Espaço, do conto brasileiro do Jorge Luiz Califf. Tá? Então, aqui, ó. Então, é um conto curto. Um depoimento, Espadas e Bruxarias, do Isaac Asimov. Então, depoimentos, prêmios de ficção científica, do Roberto C. Nascimento, que foi o fundador, se eu não me engano, do CLFC, do Clube de Leitores de Ficção Científica Brasileira. Resenha Terceira Expedição, Efeito de Entropia, do Roberto Causo. Né? E a capa baseada justamente no conto Sereias do Espaço, do Califf. Né? Faz parte, então, do universo ficcional dele, de space opera e ficção científica Ward. Né? Então, aqui nós temos o Jorge Luiz Califf, que já apareceu anteriormente, né? Mas agora, justamente, apresentando aí uma história parte do universo de ficção científica dele. Então, esse conto faz parte do universo da Tríade, no qual a gente tem aí como uma obra mais conhecida, Padrões de Contato, né, que na verdade são 3 livros, foram publicados agora num livro só, né, Padrões de Contato, que são as 3 principais obras, e o Jorge Luiz Califf, ele tem uma grande influência na escrita dele, do Arthur C. Clarke. Inclusive, ele ficou bem conhecido por ter escrito um conto, um pequeno conto, que ele enviou para Arthur C. Clarke, onde ele deu a ideia de continuação do 2001, Uma Odisseia no Espaço. E na edição de 2010 tem lá um agradecimento do Arthur C. Clarke a ele por ter compartilhado essa ideia lá com o Arthur C. Clarke. Aqui você tem, então, novamente a história da Octavia Butler, Os Hospedeiros, e O Carteiro, do David Brin, que esse conto é um dos contos que deu origem, inclusive, a um dos filmes, né? O Carteiro, lá faz parte daquela trilogia de grandes filmes
ali dos filmes, eu esqueci o nome lá do cara que interpreta o Dança com Lobos, que também fez aquele filme Waterloo, sobre o segredo das águas. Aí ele vai fazer O Carteiro também, que é um filme lá também que tem quase 3, 4 horas. Um filme de ficção científica bastante renegado, esquecido, né? Então você tem esse conto, né, da novela, na verdade, do David Brin, Rumo ao Kilimanjaro, do Ian MacDonald, Os Hospedeiros, da Octavia Butler. De escritor brasileiro você tem a Finísia Fideli, Quando é Preciso Ser Homem, então escritora brasileira que aparece aqui. Eu acho que é a primeira mulher, né, escritora brasileira que aparece aqui, se não a única. Deslizando da Neve, do Isaac Asimov, O Despertar de Lázaro, de Greg Berford, né? Um Passeio no Sol, de George Landes, Depoimentos, de Isaac Asimov, Depoimentos sobre Cyberpunk, do Fábio Fernandes, para quem quer conhecer um pouco do Cyberpunk, né? As ideias sobre o Cyberpunk da época, e um artigo especial do Braulio Tavares, Asimov e a literatura de ideias, né? Que é aquela questão que o Isaac Asimov falava que ele tinha uma literatura de ideias, e não uma literatura que estava muito preocupada com o linguajar, mas em expor ideias, né? A velha disputa entre conteúdo e forma. Número 22, Conto Ouro, do Isaac Asimov. Aqui, aí você tem a Terra que Treme, Ouro, do Isaac Asimov. Conto da Connie Williams, Os Frequentadores, do Robert Silverberg, Um Disco Voador com Placa de Minnesota, do Lawrence Watt Evans, que, deixa eu ver, tem brasileiro aqui? Não, né? Ian Watson, Ron Goulart, Mágica de Rua, 105. Então, mais aqui uma conversa do Braulio Tavares com o Tim Hobbs, né? Que é um autor também. Ele tem só o Projeto Anubis, se eu não me engano, publicado no Brasil. Resenha sobre Cyberpunk também, do Roberto Causo. Vamos para o número 23. Ao número 23, que tem essa capa bem interessante, né, com a corveta. Tem o depoimento Porções do Amor, do Tom Holmoe, que volta aqui. Frederic Poe, mais conhecido do público brasileiro, né? E vamos lá então, ó. Ciclope, noveleta do David Brin. Judith Montfort, Com Muita Honra. Aqui, Os Pequenos Monstros. Cadê brasileiro aqui? Aqui, Carlos André de Moraes e Antônio César de Moreira, A Melhor Arma, de Doenitz. É o conto brasileiro. Você tem o conto do Frederic Poe, Suspense 2, né, do editorial do Isaac Asimov, e resenha de Linha Terminal e a Morta, do Roberto de Souza Caulus, publicando a resenha. E uma biografia de M. Betchel. Eu acho que é a primeira vez que é publicada alguma biografia. Começa aqui, número 23, mas infelizmente já nos extentores final da revista. Aqui você tem Gold Street, do Charles Chant. Esse conto, inclusive, eu publiquei uma resenha só dele. Vou ver se eu resgato ela e coloco depois aí no canal, pelo menos na parte da comunidade do canal. O Mar Mais Profundo, do Alexander Jablokov, um autor bastante conhecido. O conto Aprendizado, do Carlos Orsi Martin, que é um escritor brasileiro de ficção científica bastante conhecido, que no início lá, quando ele começava a publicar, tinha uma influência bastante grande do H.P. Lovecraft, né? Dialogava com as obras Lovecraft. Goldspeed, do Charles Stansfield, que é um conto maravilhoso de contato com alienígenas. O Cerco do Trem, do Vitor Gomes Pinto, que também é autor brasileiro. Então aqui a gente já tem 2 autores brasileiros na mesma revista. Na mesma revista, tá? Mais depoimento do Roberto Causo e resenha do Jorge Luiz Carlos. Então começou a aumentar o número de brasileiros, mas infelizmente chegamos ao número 25, publicado em 30 de 1 de 1993, que marca o fim da revista. E aqui a gente tem de destaque também
mais autores brasileiros. Então, agora, de destaque vai para a noveleta A Ética da Traição, do Gerson de Ribeiro, que é um clássico absoluto da ficção científica brasileira e da história alternativa brasileira. Inclusive, no meu livro Filosofia Pop, eu dedico lá um capítulo a comentar essa noveleta e as questões éticas envolvendo ela. A Caixa de Música, de Julia Clark, a Auditoria do Ex-Imperador Ming, do Cian Manson, A Capitalomante, do José Carlos Neves, né, que eu já falei, né, ele publicou no Brasil em um site sobre o Alan Moore, ficou bastante conhecido por isso. Né? Depois você tem editorial Galáxias 2, do Isaac Asimov, depoimento Frankenstein, do Mourão, que reaparece aqui, resenha Missão Terra, a série do Jorge Luiz Califf, artigo especial Jelliar Franklin e a biografia da Julia Cart, mas a capa faz referência, inclusive, à Ética da Traição, a noveleta do Gerson de Ribeiro, que se passa numa história alternativa em que o Paraguai venceu a guerra. Mas esse foi o último número, gente. A partir daqui, infelizmente, acabou. Nossa, eu estava falando quase deitado na mesa. Acabou. Então é isso. Tá? Nós tivemos aqui, acabei tirando a revista aqui da ordem, né? Os 25 volumes da Isaac Asimov Magazine. Eles ficam em plastiquinho, né? Assim, depois de terminar a gravação aqui. Talvez vou colocar no plastiquinho só depois da live novamente. Né? Eu coloco eles no plastiquinho, eles ficam em plastiquinho. Aqui, os 20 tantos volumes da Isaac Asimov Magazine. Vamos colocar todos aqui. E é isso. Né? Olha aqui, que interessante. São todos os 25 volumes da Isaac Asimov Magazine. Eu espero que vocês tenham gostado da exposição da revista. Eu pretendia que esse vídeo ficasse com 1 hora. Deu mais ou menos 1 hora e 20 minutos. Mas deu para vocês, assim, foi possível vocês conhecerem por cima o que é a revista. Como eu falei, é impossível resenhar todos os números num vídeo. Eu vou resenhando depois número por número e uns vídeos. Mas é lógico que vai ser um projeto que vai durar no mínimo 1 ano, né? Resenhando número por número. Até porque o canal não é só sobre a revista. E, então, dia 8/12, às 21 horas, nós teremos a presença do Roberto Causo, que vocês viram, tem bastante material publicado na revista, e do Gerson Lordi Ribeiro também, na live aqui no canal, às 21 horas, então, para que eles possam dar os seus depoimentos pessoais de como foi a experiência deles, tanto como colaboradores, seja como contistas, como articulistas, o Roberto Causo também com desenhos, e também como leitores da Isaac Asimov Magazine, já que eles liam a revista ao mesmo tempo que ela era publicada, o que não foi o meu caso. Eu acho que eu tive a primeira no final dos anos 90, e só fui ler elas mesmo assim nos anos 2000. Né? Não foi o meu caso, eu não fui um leitor da época que a revista estava sendo publicada. Eu li no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, quando ela estava sendo publicada, né, eu tinha ali 11, 12 anos, eu não li ao mesmo tempo que ela foi publicada. Bom, então é isso, até o próximo vídeo aqui no canal, e eu convido vocês para nos acompanharem nesses 3 meses, nesse projeto do canal de resgate aí dos periódicos de ficção científica publicados no Brasil. Você gostou desse vídeo? Partilhe no seu WhatsApp, no Facebook, em todos os grupos de ficção científica que você faz parte. Pessoal, há vídeos muito interessantes lá no canal. Depois eu vou criar uma playlist especial só com esse título, né, Periódicos Brasileiros de Ficção Científica, o pessoal também depois entrar na playlist e rever tudo. Aí nessa playlist eu vou colocar tanto os vídeos meus apresentando as coleções, quanto as lives para o pessoal acompanhar. Aí, ok?
Tudo bem? Então a gente fica por aqui com esse vídeo. Até o próximo vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, faça a inscrição. Tá? Se você é inscrito, clica no sininho para poder receber todos os vídeos do canal. E principalmente, deixe os comentários. Você já leu o Isaac Asimov Magazine? O que você mais gostava? Quais são os seus contos prediletos? Seus autores prediletos que apareciam na revista? Se você leu na época ou leu depois, deixe o seu depoimento pessoal aí nos comentários. E você que tá, que vai fazer, inclusive esses comentários pessoais de quem leu aí, pode ajudar futuramente até quem vai fazer um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado sobre a Isaac Asimov Magazine, ou sobre a ficção científica no Brasil em geral. Tá? E se é o seu caso, lembre-se, cite este vídeo, cite as lives, tá? Descolonize as suas citações e cite também vídeos, lives, etc. aí no seu material. Até o próximo vídeo aqui no canal.